Meus amados irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Estamos aqui mais uma vez para darmos a nossa aula de revisão da matéria de angelologia, a doutrina dos anjos. Lembrando que o nosso instituto é o nosso Instituto Sefta-Demini, e o nosso curso é um médio avançado, é a nível de bacharel, mas é um médio avançado, não é um bacharel, é a nível, mas é um curso avançado, e estamos aqui para dar uma aula de revisão da disciplina de angelologia, para depois os alunos fazer a prova. Então nós vamos começar aqui a nossa aula. Vamos começar a nossa aula explicando o que é angelologia. O que é angelologia? Angelologia é nada mais, nada menos do que a doutrina dos anjos. Quando fala a doutrina dos anjos, aqui está incluído tanto os anjos santos que estão no céu com Deus e os anjos caídos, rebeldes, que estão com Satanás, a serviço de Satanás. Então, a doutrina de angelologia abrange os anjos em geral, tanto anjos santos quanto anjos caídos, tanto anjos de Deus quanto os anjos de Satanás, que estão a serviço de Satanás. Muito bem? Vamos para a introdução. A doutrina dos anjos é fundamental, o estudo dos ministros da providência de Deus. Então, o estudo dos anjos é o estudo dos ministros da providência de Deus. Os anjos são os agentes especiais de Deus. Os anjos são os agentes especiais de Deus. Como em toda doutrina, há uma negligência muito grande nesse assunto, nas igrejas e entre os teólogos também, que chega até rejeitá-la. Então, falar sobre angelologia não é fácil, porque há uma negligência muito grande nesta matéria de angelologia. Essa negligência em muitas igrejas e também no meio dos teólogos. Há uma confusão muito grande que fazem por causa desta doutrina. Mas vamos lá, no final nós vamos entender muito bem o que é a doutrina de angelologia. A angelologia é considerada pelos estudiosos contemporâneo como a mais notável e difícil das matérias. Olha para você ver que estamos falando aqui de uma das mais notáveis e difíceis matérias, que é angelologia. A angelologia foi o marco da implantação de grandes seitas. Por que é complicado ensinar sobre angelologia? Porque a angelologia foi o marco da implantação de muitas seitas e heresias do mundo atual. Muitas seitas foram implantadas porque o fundador dessas seitas alegam que um anjo manifestou para mim. Eu estava debaixo de uma árvore, aí chegou um anjo lá e falou comigo para me montar
essa seita, e com a doutrina tal, e aí vem as heresias. Então por isso tem que tomar cuidado. Por quê? Será que esse anjo que apresentou para os fundadores das seitas, que uns apareceram no quarto, outros debaixo da árvore, outros no sítio, será que são anjos de Deus? Ou será que são anjos de Satanás, a serviço de Satanás, para torcer a Bíblia Sagrada, para fazer confusão na mente do povo concernente às doutrinas da Bíblia Sagrada? Por isso, temos que tomar cuidado e temos que buscar de Deus o espírito de discernimento para sabermos se algum dia acontecer de algum anjo aparecer para a gente discernir se esse anjo é de Deus ou se ele é um agente de Satanás para fazer a gente enganar a mente das pessoas e fazer com que vidas desçam ao abismo, porque estão torcendo, tirando, diminuindo a Bíblia Sagrada. Muito bem? Vamos continuar. Vamos passar aqui para a página de número 2. Página de número 2. Definição. Vamos definir aqui a palavra anjo. Vamos definir. A palavra anjo, ela é extraída do hebraico, que quer dizer malak, do Antigo Testamento, ou do grego, que é angelos. Então, no hebraico, a palavra anjo é malak, e ela vem tirada do Antigo Testamento, no grego, que é angelos, que podemos falar angelus. No Novo Testamento, significa mensageiro. Então a palavra anjo, ou angelos, ou angelus, no Novo Testamento, significa mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus. Na Bíblia hebraica, usa os termos malaki, Elohim, que significa anjo de Deus. Malaki Elohim, anjo de Deus. Também significa Malaki Adonai, quer dizer anjo do Senhor. Malaki Adonai, anjo do Senhor. E Benei Elohim, que significa filhos de Deus. E também a Kodeskim, os santos, que significa os santos, para se referir aos seres interpretados tradicionalmente como mensageiros angelicais, enquanto os anjos decaídos, preste atenção, nós falamos até agora de anjos santos de Deus. Todos estes nomes que demos aqui são de anjos santos de Deus. Agora, falando aqui para referir aos seres interpretados tradicionalmente como mensageiros angelicais, quanto aos anjos decaídos, eles são mensageiros de Satanás, que mais na frente da apostila, quando nós entrar aqui e falar sobre satanologia e demonologia, vamos falar desses anjos caídos, que são mensageiros de Satanás. Muito bem, vamos mudar de página para a página de número 3. Página
de número 3, capítulo 1, a origem dos anjos. A origem dos anjos. Vamos falar da origem dos anjos aqui, aqui em geral. Depois que nós vamos dividir anjos santos e anjos decaídos. Os anjos não existiam desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Está lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmo 148, versículo 2, Colossenses 1 e 16. A Bíblia não indica com precisão e em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, segundo podemos ver em Jó capítulo 38, versículo 4 a 7, e Gênesis 1, versículo 1, e Gênesis 2, versículo 1. Não podemos também definir números, mas sabemos que um exército compreende grande quantidade. Quando a Bíblia fala que Deus criou um exército de anjos, nós entendemos que Ele então criou uma grande quantidade, uma legião. Compreende o número grandioso, como está em Daniel, capítulo 7, versículo 10, está também em Mateus, capítulo 26, versículo 53, Hebreus 12 e versículo 22. Deus certamente criou todos de uma só vez, não existe essa história, que existem anjos mais velhos do que o outro, outros mais novos. Não, os anjos têm a mesma idade, foram criados todos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como o homem, e isso você vai encontrar em Mateus 22 e versículo 30, quando fala lá que anjos não têm sexo. Quando fala que anjo não tem sexo, aqui está dizendo que eles não têm poder de procriar. Poder de procriar. Ok? Vamos falar mais um pouco aqui sobre a expressão usada para se referir aos anjos. As expressões usadas para se referir aos anjos. Então, primeiro, filhos de Elohim, que é Deus, filhos de Deus. Está em Jó 1,16 e capítulo 2, versículo 1. Vai achar em outros livros, como Salmo 29, versículo 1, Salmo 89, versículo 6. Também eles são chamados de santos. Vou falar só uma referência bíblica para cada nome. Salmo 89, versículo 5 a 7. São chamados de vigias. Daniel 4, versículo 13. São chamados de espíritos, Hebreus 1, 14. São chamados de principados, poderes, tronos, denominações e autoridade, Colossenses 1, 16. São chamados de arcanjos, no plural, arcanjos, conforme Daniel 9, 20 a 27 e Daniel 10, versículo 13. Também são chamados de legião ou tropa,
entre os romanos, constavam aproximadamente 6.000 soldados. Então, quando fala de legiões de anjos, então estamos falando de 6.000 anjos, que é uma legião ou uma tropa, como se fosse uma legião da corte romana. Também é chamados de filhos de Deus, que enfatiza a sua criação, sendo criado por Deus conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos falar agora sobre coletivos usados para anjos. Coletivos usados para anjos. Então, aqui tem um dos coletivos que é congregação, também pode ser chamado de assembleia. Está em Salmo 89, versículos 6 e 7. E o outro coletivo aqui é hostes. Hostes. Senhor das hostes. Pode ser chamado de hostes ou Senhor das hostes, conforme Lucas 2, 13, Efésios 6 e 12 e Hebreus 12, versículo 22. Muito bem. Vamos falar agora sobre testemunhos, a origem e existência dos anjos. Olha, testemunhos, a origem e a existência dos anjos. Cristo aprovou a existência dos anjos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele aprovou a existência dos anjos em João 1, versículo 51. O apóstolo Paulo também testemunhou acerca de anjos. Gálatas 1:8. O próprio Satanás falou dos anjos. O próprio Satanás confirmou que existe anjos. Em Mateus 4, versículo 6. O apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse acerca de anjos. E eu tenho uma referência só que eu vou dar, Apocalipse 1, a partir do versículo 1. Muito bem, vamos mudar de página. Página de número 4. Os anjos foram comprovados pelos escritores da Bíblia e pelo próprio Jesus Cristo como sendo reais, apesar de toda a confusão de todos os tempos. Não podemos negligenciar esta grande doutrina, a doutrina de angelologia. Nós não podemos negligenciar esta doutrina, porque essa doutrina é bíblica e é uma doutrina verdadeira. Muito bem. Vamos falar sobre o propósito de sua origem. O propósito da origem dos anjos. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graças a Deus e para adorarem a Cristo. Você vai encontrar isto em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Foram criados também para cumprirem os propósitos de Deus. Foi para isso que foram criados os anjos, para cumprirem os propósitos de Deus. Então, falando de anjos, vamos falar aqui sobre Gabriel. Vamos falar sobre o anjo Gabriel. A palavra Gabriel significa mensageiro. O nome Gabriel
no hebraico, significa homem de Deus. Gabriel é o anjo mensageiro, e em hebraico significa homem de Deus, ou também varão de Deus, ok? Logo, ele aparece 4 vezes na Bíblia, e sempre em missões específicas. Sempre quando o anjo Gabriel aparece na Bíblia, ele aparece em missões específicas. É por isso que nós vamos estudar mais à frente que Gabriel pode ser também um arcanjo, porque ele só aparece em época específica. Então ele pode ser um dos arcanjos citado por Daniel. Daniel 8, versículo 16 a 19, Daniel 9, versículo 24 a 27. A Bíblia não afirma, mas o anjo Gabriel também pode ser um dos arcanjos. Repetindo aqui, para ficar bem gravado na mente de vocês. Entre os judeus, preste bem atenção nisso aqui, entre os judeus são listados 6 arcanjos. Entre os judeus são listados 6 arcanjos, segundo a tradução judaica, e não segundo a Bíblia, tá? Para não falar que estou pregando heresia aqui, eu estou dizendo que entre os judeus são listados 6 arcanjos, e não segundo a Bíblia. Mas a Bíblia abre ênfase para nós acreditar nesta teoria judaica. Então vamos continuar. São estes os 6 arcanjos da teoria judaica. Primeiro, arcanjo Uriel. Segundo, arcanjo Rafael. Terceiro, arcanjo Miguel. Quarto, arcanjo Sacarael. Quinto, arcanjo Remiel. E sexto, arcanjo Gabriel. O arcanjo Miguel, vamos falar especificamente sobre o arcanjo Miguel, que causa tanta confusão no meio das igrejas, né? No meio dos cristãos, né? Gabriel. Então vamos falar sobre Gabriel. O nome, ou Miguel quer dizer, né? Miguel causa muita confusão no meio dos cristãos. Vamos falar especificamente sobre Miguel agora. O nome Miguel é de origem hebraica e significa literalmente quem é como o Senhor. É uma indagação, não é uma afirmação, é uma indagação, é uma pergunta. Então, o nome arcanjo Miguel significa quem é como o Senhor, quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. Também trabalha pela proteção de Israel. O arcanjo Miguel, preste atenção, porque isso é importante, ele trabalha pela proteção de Israel. Esta é a missão de Miguel. Hoje, às vezes, a gente vê as pessoas falarem: Miguel está aqui na igreja. Eu tive uma visão que o Miguel desceu aqui. Isso é tudo mentira. Miguel, ele é responsável de tomar conta, de vigiar, tomar conta e proteger a nação de Israel. Vamos continuar. Está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 21.
e capítulo 12, versículo 1. Ele luta contra Satanás, está lá em Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Anuncia a vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 4 e 16. Guarda e ampara e luta em favor da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor. O vocábulo oriundo do grego, é arqueangelos. Essa palavra arqueangelos vem da palavra arco, que significa governo, chefe, líder. Significa líder ou chefe de anjos. Apesar de Miguel ser citado na Bíblia como arcanjo, no singular, como arcanjo, é temeroso, preste atenção, apesar de Miguel na Bíblia, ser citado como arcanjo no singular, é temeroso afirmar que exista apenas um arcanjo, porque no livro de Daniel, Miguel é citado como um dos primeiros príncipes. Então, se Miguel é citado por Daniel como um dos primeiros príncipes, então dá para entender que existem outros príncipes semelhantes a Miguel, outros arcanjos semelhantes a Miguel. Está lá em Daniel 11, versículo 13. Quer dizer que pode haver outros iguais a ele. Há versículos na Bíblia que mencionam somente arcanjo, como no caso de 1 Tessalonicenses 4,16, e em outras passagens da Bíblia, especificada o arcanjo Miguel, em Apocalipse 12, versículo 1 a 9. Amém? Vamos falar agora sobre querubins. O vocábulo querubim é a forma plural do hebraico querub. Seu correspondente grego é querubim. Não se sabe ao certo se este termo significa uma posição especial ou um serviço exaltado, rendido por aqueles que levam este nome. Não se sabe porque o nome de querubim ou querube não se sabe por quê. Eles são os guardiões do trono de Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 1 a 4. Eles aparecem pela primeira vez na entrada do jardim do Éden, incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida. Depois que o homem foi expulso do jardim, você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Ezequiel também se refere a esses seres, chamando-os
pelo seu título 19 vezes. Os 4 seres viventes mencionados pelo profeta Ezequiel são querubins. Você vai encontrar em Ezequiel 1, versículo 5, Ezequiel 1, versículo 5, e do versículo 13 ao 15, e também capítulo 3, versículo 13, e também capítulo 10 de Ezequiel, versículo 14 a 15. Ok, tudo bem até aí? Amém? Alguma dúvida aos alunos? Sim ou não? Não. Amém. Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os serafins. Serafins. O termo hebraico serafim, né? Com PH. O termo hebraico é serafim. É a forma plural de seraf, que significa abrasadores. Os serafins são abrasadores, quer dizer, eles ardem, né? Vamos falar sobre isso aqui. Ou aqueles que ardem em fogo. Eles preocupam com a adoração a Deus perante o seu santo trono. Está em Isaías capítulo 6, versículo 2 a 7. Na visão de Isaías, os serafins tinham 6 asas. Eles usavam 2 asas para voar, porém as outras 4 asas que possuíam serviam para prestar reverência ao Senhor Deus e exércitos. Vou repetir, porque eu falei um pouco errado aqui. Vamos lá. Porém, as outras 4 asas que possuíam serviam para prestar reverência ao Senhor Deus dos exércitos. Com elas cobriam os pés e o rosto. Isaías 6, versículo 2. A postura dos serafins deve servir de lição para nós, os crentes da nova aliança, que muitas vezes não reverenciamos a Deus como deveríamos. Vamos passar para a página de número 5. Seja na hora do culto, quando a palavra de Deus está sendo lida ou exposta, seja até mesmo nos encontros sociais, quando entre nós há pessoas que usam palavras de gracejo com o que é sagrado. O salmista refere-se à reverência dos que participam da assembleia, e está escrito assim: olha, Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que cercam, por todos os que os cercam. Salmo 89 e versículo 7. Muito bem. As diferentes ordens de anjos assistem a Deus em sua obra soberana. Está em Colossenses 1:16 e também capítulo 2, versículo 10, em Efésios 1:21
e Efésios 3, versículo de número 10. Amém? Tudo bem até aí? Amém. Pega um pouco de água para mim. Muito bem, vamos dar continuidade. Nós agora vamos falar aqui de um anjo específico da Bíblia Sagrada. Um anjo específico, um anjo muito especial e específico da Bíblia Sagrada. O nome dele é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que muita gente não sabe quem é este anjo. O anjo do Senhor. Muito bem. Vamos falar sobre este anjo. Quem é este anjo misterioso, chamado de o anjo do Senhor? Quem é este anjo misterioso? Um ensino de grande importância, que por sua vez causa muita confusão entre os cristãos. Está estritamente relacionado com as aparições de anjo, denominado anjo do Senhor. A maneira pela qual esse anjo é descrito distingue-o de qualquer outro ser criado, porque todas as vezes que fala de anjo do Senhor, a Bíblia está falando de um anjo especial, de um anjo específico, que distingue, ele distingue de qualquer anjo ou qualquer ser criado. Este anjo aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Vale a pena lembrar que a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Porém, encontramos várias passagens na Bíblia onde o anjo do Senhor é chamado de Deus. Está vendo? Em várias passagens na Bíblia, o anjo do Senhor é chamado de Deus, ou é chamado também de Senhor. Nós podemos conferir isso em Gênesis 22, versículo 9 a 12, Gênesis 32, versículo 20, Êxodo 3, versículos 2 ao 4, Juízes 6, versículo 21 a 24, Juízes 13, versículo 16 a 22. No estudo de angelologia, é apresentado alguns pontos de vista sobre o anjo do Senhor, este anjo misterioso, chamado anjo do Senhor. Letra A. O anjo do Senhor refere-se a um anjo especial enviado da parte de Deus. Este anjo é um tipo representante do próprio Deus, que executa suas ordens. É um anjo representante do próprio Deus, que vem para executar suas ordens. Podemos dizer, ele é um anjo representante de Deus. Como Deus nunca pôde ser visto por ninguém, então ele, quando precisava se manifestar a alguém, ele manifestava como o anjo do Senhor. Vamos falar mais sobre ele?
Letra B. O anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus através de um anjo chamado anjo do Senhor. Esta afirmação deve ser ao fato deste anjo falar na primeira pessoa, em nome de Deus. Ele recebe adoração e leva o nome de Deus. É o único anjo na Bíblia que aceita receber adoração, ser adorado e ser chamado de Deus e ser chamado de Senhor. Nenhum outro anjo na Bíblia aceita ser chamado de Deus e nem de Senhor. Mas o anjo do Senhor, ele aceita ser chamado de Senhor e de Deus. E também aceita receber adoração e levar o nome de Deus. Letra C. O anjo do Senhor trata-se de uma cristofania. Primeiro eu falei de uma teofania, né? O que é teofania mesmo? Manifestação de Deus. E cristofania, isto é, uma manifestação de Cristo. Uma manifestação de Cristo. Muito bem. Seja o anjo do Senhor um anjo especial de Deus ou uma teofania, uma coisa é certa: esse anjo não era um simples anjo da corte celestial, visto que ele aparece somente em ocasiões muito especiais. Outro detalhe a ser observado é que as coisas realizadas por ele são próprias dele mesmo, e a nenhum outro anjo é concedido o poder de realizá-las. Este anjo específico é um caso isolado. Nenhum outro anjo repetiu as realizações do anjo do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar falando sobre este anjo. O anjo do Senhor apareceu a Agar quando esta fugia da casa de Abraão, em Gênesis 16, versículos 7 a 14. 4 vezes nesta passagem a expressão anjo do Senhor é usada, mas no versículo 13 lemos, vamos ler: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Isso é Agar falando para o anjo do Senhor: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei também para aquele que me vê. Agar reconheceu que este anjo do Senhor era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele apareceu também a Abraão quando este iria sacrificar seu filho Isaque, em Gênesis 22, versículo 11 a 18. Foi Deus que ordenou a Abraão a sacrificar seu filho. E quando ele levantou a faca, o cutelo, para matá-lo, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse:
Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor: não estenda a tua mão. Página de número 6. Não estenda a sua mão sobre o moço, e não faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste. Quem foi que pediu para Abraão sacrificar o filho? Deus. Agora olha o anjo do Senhor dizendo que, olha, agora sei que tu não me negaste seu próprio filho, o teu único filho. Está no versículo 11 e 12. Me refere-se inegavelmente a Deus. Refere-se inegavelmente a Deus. Era Deus que estava ali falando com Abraão. Ele se manifestou também a Gideão, enquanto ele malhava o trigo no lagar, escondido ali dos medianitas. Está em Juízes 6, do 11 ao 23. No versículo 12, lemos sobre o anjo do Senhor apareceu a Gideão. No versículo 14 é dito: então se virou o Senhor. Olha aí o anjo sendo chamado de Senhor. Então virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força. Amém? O anjo do Senhor, em Juízes capítulo 13, versículo 2 a 23, temos várias descrições de vistas do anjo do Senhor, chamado de anjo de Deus, e também chamado de homem de Deus. A Manoá e a sua mulher, essa expressão são usadas 12 vezes sobre esse anjo. Mas no versículo 22, lemos assim, olha: disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Está vendo? O anjo do Senhor sendo chamado aqui de Deus. Então está bem claro que este anjo é um anjo teofânico ou cristofânico, porque ele é o próprio Deus. É o Deus em forma humana, forma de anjo, ou é Cristo em forma humana, se apresentando ao homem. Muito bem, continuemos. O livro de 2 Reis 19, versículo 35, recapitula como o anjo do Senhor destruiu em uma noite 185 mil soldados assírios, quando este exército sitiou Jerusalém. Analisando esta passagem das Escrituras, uma das principais autoridades sobre história dos judeus, línguas e costumes do Antigo Testamento, Charles L. Feinberg, afirma que o anjo do Senhor é a autorrevelação de Deus. O anjo do Senhor é a alta revelação de Deus. Ele é o Senhor em pessoa. Ele é o Senhor em pessoa. O anjo do Senhor da história do Antigo Testamento é o Cristo pré-encarnado.
o Cristo pré-encarnado, das muitas teofanias, manifestações de Deus na figura de anjo, nos livros do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo bem até aí? Amém. Vamos para a página de número 7. Página de número 7. Capítulo 2. A natureza dos anjos. Vamos falar sobre a natureza dos anjos. Os anjos não são seres humanos glorificados, viu, irmão? Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 23. São seres espirituais, incorpóreos. Está em Hebreus 1,14. Não tem corpo físico, mas podem assumir forma corpórea. Os anjos não têm corpo físico, mas podem assumir forma corpórea. Salmo 104, versículo 4, Hebreus 1, 7, Mateus 8, 16 e também Mateus 12, 45. Também Lucas 7, 21 e Apocalipse 16, versículo 14. A Bíblia traz várias informações sobre a natureza dos anjos. Eles são espíritos, são diferentes dos homens, não são limitados. Os anjos não são limitados às condições físicas. Os anjos não são limitados às condições físicas, quer dizer, fazes a teus anjos e a teus ministros labaredas de fogo. Anjo, ele pode se transformar em qualquer coisa que Deus determinar para que ele se transforme. Viu? Aqui fala que Deus faz de seus ministros labareda de fogo. Salmo 104, versículo 4. Os anjos são imortais. Imortais. Os anjos não estão sujeitos à dissolução, nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende de sua vontade. Os anjos são isentos da morte, porque assim Deus o fez. Foi Deus que fez eles assim, imortais. Lucas 20, versículo 35 e 36. Não se reproduzem conforme sua espécie. Os anjos não se reproduzem conforme sua espécie. As escrituras, em parte alguma, ensina que os anjos são seres assexuados. Encontramos suposições referindo-se aos anjos com o uso de pronomes do gênero masculino. Vocês entenderam isso aqui? Olha só, preste bem atenção. Às vezes a gente fala uma palavra e às vezes a pessoa não vai entender, por isso a gente não explicar. As escrituras, em parte alguma, ensina que os anjos são seres assexuados. Assexuados. É ao contrário.
encontramos suposições referindo-se aos anjos como o uso de pronomes de gênero masculino. Se a Bíblia dissesse que os anjos não são assexuados, então aí ficava meio duvidoso se anjo era homem ou mulher, se era masculino ou feminino, né? Mas só que a Bíblia refere os anjos em gênero masculino. Daniel 8, 16 a 17, Lucas 1, 12 e 29. Mas, não obstante, o casamento, a reprodução, não é da ordem ou do plano de Deus. Quer dizer, anjo não se casa e nem se reproduzem. Nem se reproduzem. Sabe por quê? Porque anjo é espírito. Então eu vou falar uma palavra muito clara: anjo não tem espermatozoide, é espírito. Não se casam e nem se reproduzem. Amém? Amém. São seres poderosos, dotados de poder sobre-humano. Salmo 103, versículo 20, e 2 de Pedro 2,11. São uma classe de seres criados, superiores aos homens. Salmo 8, versículo 5, e Hebreus 2, versículo 10. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos. Não são onipotentes, os anjos não são onipotentes. A onipotência só Deus tem. 2 Tessalonicenses 1, 7. E 2 Samuel 24, 16 e 17. Veja, demonstrações de poder dos anjos em Atos 5, 19, Atos 12, 7 e 23, Mateus 28 e 2. Os anjos são seres velozes. Mateus 26, 53. O pensamento que deve ser destacado é que os anjos, cuja residência supostamente é nos céus, podiam instantaneamente aparecer em defesa de seu Senhor. Como essa legião de anjos poderiam passar com tal rapidez do céu até o triste Getsemane, ultrapassa o nosso entendimento. Sabemos apenas que a possibilidade de fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosa. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos terminando aqui o primeiro período. Olha, os anjos são seres pessoais. Por quê? Eles têm inteligência. Daniel 10, 14. Segundo, eles têm emoções. Jó 38 e 7. Terceiro, eles têm vontade própria. Isaías 14, 13 a 14. Quarto, não são oniscientes. Mateus 24, versículo 36. Quinto, não são onipresentes. Daniel 9, 21 a 23. E sexto, não são onipotentes. Daniel 10, versículo 13. Os anjos são perfeitos e sem falha. Gênesis 1, versículo 31. Partes
dos anjos tornaram, presta atenção, parte dos anjos tornaram-se rebeldes e caídos, como confirma o apóstolo Judas no seu versículo 6, e 2 de Pedro 2 e 4. 2 e 4. O restante de anjos que não caíram, permaneceram obedientes. Vocês vão encontrar em Mateus 25, 31, Salmo 99, versículo de número 7. Eu vou falar só mais um. Só mais um aqui para nós terminar, tá? Só um pedacinho aqui. Nós termina agora esse primeiro período, que nós não podemos parar aqui pela metade, né? Para dar o intervalo. Os anjos são seres gloriosos. Lucas 9, 26. Os anjos são dotados de dignidade e glória sobre-humanos. Trechos principais para considerar aí está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas 6. Os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento, nas referências de Jó 1,6, Jó 2,1, Jó 38,7, e também em Gênesis 2, em Gênesis 6, do 2 ao 4. Deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também o foram. João 1, 12, 1 de João 5, 1 e 2. A palavra original é Benai Elohim, significa filho de Deus, filhos de Deus. Por causa do texto de Gênesis 6, versículo 2 a 4, há polêmica, presta atenção, há polêmica sobre quem foram os filhos de Deus, que os filhos de Deus se referem aos anjos. Neste texto de Gênesis 6, é a posição tomada por Joséfo, filósofo judeu, e os autores do livro de Enoque e dos eruditos, livro de Enoque e do testamento dos 12 patriarcas, era a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos dos primeiros séculos da era cristã. A expressão que geram gigantes foi da Septuaginta, que também traduziu todos os manuscritos, substituindo filhos de Deus por anjos de Deus, em Gênesis 6, e também em Jó 1, 6, e em Jó 2, 1, e por filhos de Deus em Jó 38 e 7. Observação: Gênesis 6, 4 a 6. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, filhos do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Esta é a definição original do texto da palavra de Deus e dos Nefilins, que encontramos em alguns textos traduzidos e não confiáveis, está vendo?
textos que não são confiáveis, conforme o Theological Workbook of the Testamento por Harris Asher, é nome inglês, eu não sei ler inglês não, viu? Mas estou lendo aqui do jeito que está. E também sobre o Acter. Estes homens gerados eram perversos e dominaram a terra, razão pela qual Deus viu que havia grande maldade sobre a terra. Versículos 5 e 6. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Uma parada por aqui, prometendo voltar com o segundo período desta aula, em outra ocasião, no outro dia, falando sobre argumentos teóricos acerca desses nefilins aqui, tá? Desses filhos de Deus aqui, que dá uma confusão no meio dos teólogos, se eles eram homens ou se era anjo, tá bom? Então vamos ficar por aqui, prometendo voltar com o nosso segundo período em um outro dia. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.